São Paulo Aberto é uma iniciativa da Prefeitura de São Paulo que visa dar mais transparência, participação, inovação e integridade às políticas públicas. Todas as políticas podem ser mais transparentes, inovadoras, íntegras e participativas. Basta o gestor público, a sociedade, todos atuarem juntos para que a política pública melhore a vida do cidadão e da cidadã. A transparência é vital, porque há um desgaste prematuro da democracia brasileira. Hoje uma parcela importante da população brasileira não acredita muito no processo político, na democracia, nas instituições democráticas. Então, se não há transparência, você não recupera esse tempo perdido. Então é preciso construir a transparência. Parte da afirmação de uma política pública, no caso a política cultural, passa inevitavelmente por disponibilização de dados para que as pessoas interessadas possam saber, pagou caro, pagou justo, estão desenvolvendo os processos legais necessários exigidos por lei. A gente podia fazer audiência pública simplesmente para ir lá e apresentar o programa e ouvir o que as pessoas têm a dizer, voltar para a prefeitura, para os gabinetes e tocar aquele programa de metas. Eu me recusei a fazer isso. Eu disse, se eu vou às subprefeituras para apresentar o programa de metas, eu vou ouvir o que a população tem a dizer e vou tentar mudar o que for possível, incorporar o que for possível das sugestões desta população. A administração do prefeito Fernando Haddad não acredita numa gestão pública sem participação social. Por quê? Porque não existe efetividade, não existe eficácia de uma política pública se ela não for construída com a participação da sociedade. São os 4 pilares de atuação da controladoria e um deles é justamente a promoção da integridade. Nesse setor, nós passamos a desenvolver, desde que a controladoria foi criada, uma série de ações ligadas ao governo aberto, ligadas à promoção da transparência, ao estímulo à participação social, como forma de prevenir e combater a corrupção. Nós temos 5 centrais semafóricas na São Paulo e as tecnologias não podiam ser conectadas entre elas. E com essa coisa do protocolo aberto, hoje esse sistema ele se conversa. Então isso vai permitir que nós possamos, de forma centralizada, você coordenar os sistemas de semáforos da cidade, a autoprogramação desses semáforos, conforme a quantidade de veículos que passa na via. Então o tempo semafórico ele se altera conforme a quantidade de veículos que passa na via. Isso permite você aumentar a velocidade pela avaliação da área TNCT, aumentar a velocidade na cidade em até 20%. Nós estamos pensando assim, qual é o telecentro do futuro? O que precisa ter? Né? O prefeito, aliás, tem me pegado no pé, porque ele quer que a gente apresente esse ano algum modelo, alguma ideia com as melhores ferramentas, as melhores máquinas, as melhores tecnologias. E eu acho que o governo aberto, ele é fundamental. Por que ele é fundamental? Porque ele leva informação, ele se abre para a participação e essa transparência fortalece a democracia e fortalece a nossa gestão e, mais do que isso, nós estamos botando a cara a tapa para que a gente possa ser monitorado, fiscalizado e cobrado. Assim, uma sinalização muito interessante de você abrir uma discussão para o que a população acha que deve ser feito com minhocão, né? Eu acho que esse debate ele vai traduzir o debate que sempre foi o debate da cidade de São Paulo. O governo aberto é essa possibilidade da gente usar os vários canais, seja as redes sociais, seja o contato direto, seja as várias formas que a gente pode ter de estar o tempo todo em contato com a população, informando. Eu acho que tão importante quanto fazer é informar. A participação social ela é fundamental. Não existe um governo com a sociedade apartada dele. O desafio que é quase um mantra para a gente é aproximar do ciclo da política pública, do momento onde a política pública é elaborada, ao momento que ela é implementada e depois o momento onde ela é avaliada, os 4 eixos do governo aberto. Cada uma dessas etapas pode ter mais transparência, participação, inovação e integridade. Da Prefeitura de São Paulo.
Esse é o 13º programa onde a gente tem trazido secretários e secretárias para dizer aqui para a gente o que é que vem sendo feito pela Prefeitura de São Paulo. A ideia é dar mais transparência, participação, inovação e integridade às políticas públicas da Prefeitura de São Paulo. Hoje nós temos o nosso secretário de governo, Chico Macena, junto com ele, Renato Rovai, do Fórum, Arthur Rodrigues, repórter da Folha, Felipe Aragonês, ciclista e diretor do Instituto Ciclo BR. Então, como eu disse, a ideia é sempre a gente discutir aqui como é que das ações da política pública da Prefeitura, como é que a participação social, como é que as inovações tecnológicas do dia a dia da população e a integridade, o combate, a prevenção à corrupção podem tornar São Paulo uma cidade de referência de governo aberto. Hoje temos aqui o nosso secretário de governo que vai poder falar para a gente não só isso, mas um pouquinho de tudo que a gente vem fazendo nesses 2 anos de governo da administração Fernando Haddad. Secretário, conta para a gente aí o que a gente vem fazendo. Primeiro, queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, cumprimentar vocês que estão nos acompanhando pela internet, Arthur Rovai, Felipe Aragonês, e eu acho que hoje a gente tem uma grande oportunidade de explicar e de mostrar para aqueles que estão ouvindo um pouco o que foi realizado na Prefeitura de São Paulo. E no momento oportuno, porque nós estamos presenciando todas as mídias, os jornais, como a gente está completando 2 anos, estão fazendo o seu balanço de governo. No entanto, muitas fazendo o seu balanço do governo, sem o governo, sem ouvir o governo e as nossas realizações. No início eu queria reafirmar aqui algo que eu venho dizendo já há algum tempo. Eu não conheço nenhum governo, nenhum prefeito que nos 2 primeiros anos do seu governo cumpriu as principais promessas de campanha. Porque nós podemos falar de metas, mas nós temos que falar daquilo que polarizou também a campanha eleitoral, aquilo que foi prometido na campanha para a sociedade e aquilo que foi cumprido. Veja bem, nós já implantamos o bilhete único mensal, que era uma promessa de campanha. Nós já estamos com 360 quilômetros, mais de 360 quilômetros de corredores de ônibus, que era a nossa promessa de campanha. Nós implantamos já 146 quilômetros de ciclovias na cidade de São Paulo, dentro dos 400 que nós havíamos prometido, algo que ninguém imaginava que a Prefeitura de São Paulo faria algum dia. Mesmo os cicloativistas sempre duvidaram que era uma meta possível na cidade de São Paulo. Nós acabamos com a aprovação automática, outra promessa de campanha. Nós estamos implantando o boletim em todas as escolas e uma avaliação de todos os alunos. As mães, os pais que recentemente estiveram conosco fazendo um balanço da educação, eles mesmos estão dizendo que mudou o comportamento da criança, Rovai. Que hoje ela é cobrada, que hoje ela faz a lição de casa, que hoje ela tem uma outra postura, não só na escola, mas também dentro de casa, porque ela sabe que quando chega na escola vai ser cobrada disso. Nós estamos implantando, e já está com vagas abertas, 32 polos da Universidade Aberta nos céus. Cada céu da cidade, que foi uma marca do governo da prefeita Marta Suplicy. Hoje, ele ganha uma outra marca, que é se transformar numa universidade. 32 novas universidades na cidade de São Paulo. Algo também que foi possível, graças à inovação, graças à ousadia do prefeito Fernando Haddad, que aproveitou o período noturno, onde os céus não tinham atividade, muitas vezes só atividade cultural, e abriu esse espaço para a Universidade Aberta. Hoje nós temos cursos de engenharia, de pedagogia, de matemática, de português, e nós temos muitos funcionários públicos, inclusive dos próprios céus, fazendo essa universidade. Nós acabamos com a inspeção veicular na cidade de São Paulo no modo como estava sendo feito. Outra promessa do prefeito Fernando Haddad. Então, eu não conheço nenhum governo que, naquilo que foi debate público da campanha, tenha realizado tudo isso nos 2 anos. Mas não foi só isso. O prefeito Fernando Haddad prometeu 55 mil unidades habitacionais para a cidade de São Paulo. A média histórica da cidade de São Paulo
é em torno de 5 mil unidades quando estourou, recorde, 5 mil unidades habitacionais em um ano de governo. Nós falamos, vamos fazer 55 mil. Nós temos mais, em torno de 3 mil já construídas, 1.600 unidades em obras, nós temos 16 mil com contratos a serem assinados e nós temos em licenciamento, né, mais de 50 mil unidades habitacionais, que eu tenho certeza que nós terminaremos o ano de 2016 com mais de 60 mil unidades habitacionais em construção e uma boa parte entrega. Eu nunca vi isso em nenhuma cidade menor ou do tamanho, do porte ou maior que a cidade de São Paulo. O próprio mercado imobiliário está espantado, né, com a agilidade que nós temos dado agora, inclusive ao processo de licenciamento. E fizemos isso também graças à parceria com Minha Casa Minha Vida, com o governo federal. Foi o que viabilizou economicamente essas obras. Posso ir para a área de drenagem, né? Nunca se teve tanto investimento. Nós estamos com 3 bilhões quase de investimentos na área de drenagem. Zavuvus, Cordeiro, Piscinões, Córrego da Água Preta, né? E estamos licenciando e licitando os 3 córregos do Aricanduva. Eu tenho certeza que São Paulo, daqui uns 3 anos, vai sofrer menos com as enchentes, como vem sofrendo hoje, além das 79 obras na área de drenagem que nós estamos realizando também na cidade de São Paulo. Eu posso estar falando muito aqui de obra, mas também nós inovamos. Eu acho que é importante dizer isso. Inovamos na forma de fazer, inovamos no jeito que está sendo feito as coisas. Nós temos conselho de participação nas subprefeituras, nós temos vários conselhos setoriais, nós temos tudo publicado na internet com a maior transparência na cidade de São Paulo. Coisa também, né, que sempre foi um pleito de cidadania, um pleito de participação. Como nós estamos buscando também as novas políticas públicas, vamos assim dizer, que o mundo todo está desenvolvendo. Estamos com 71 praças Wi-Fi, o Rovai, né? E aí eu espero que daqui a pouco tempo, né, o pessoal possa ir para a praça e escutar e acessar o programa lá na praça, a custo zero, todo bancado pela Prefeitura. Estamos com 71, chegaremos a 140 até o final do ano. Estamos com um projeto muito ambicioso de expansão a partir do ano que vem, colocando inclusive ponto de Wi-Fi nos pontos de ônibus da cidade de São Paulo, para que todos possam acessar. Sem falar das nossas ciclovias, né, que eu acho que é um ponto de inovação. Se comparado a outras cidades do país e do mundo, talvez não, porque há mais de 20 anos, outras cidades já optaram por esse novo modal de transporte. Nós estamos optando agora. Nós inovamos também no tratamento, né, dos drogaditos da cidade de São Paulo. Eu não poderia aqui também deixar de destacar, né, o programa Braços Abertos, que foi implementado pela Prefeitura de São Paulo. Nós temos hoje em torno de 400 usuários de drogas que estão nos hotéis da cidade de São Paulo, que têm um turno de trabalho. Muitos até fazem crítica, não foi trabalhar hoje, faltou, achando que o problema é você colocar a pessoa para trabalhar. O trabalho é laborial, ela faz parte do tratamento, ele reintegra essa pessoa na sociedade, dá condições de cidadania. E aquela Cracolândia que a gente tinha alguns anos atrás, 2006 principalmente, 2007, 2008, 2009, 2010, 3 mil, 2 mil zumbis andando pela rua, nós não temos mais. O que indica que essa cidade não é um faroeste, que ela não precisa de xerife como teve. O xerife não deu conta disso. O xerife ficou andando pela cidade, mandando bater, repreender e não resolveu os problemas. Nós temos um prefeito que tem planejamento, trabalha com inovação, trabalha com participação. Então, eu queria dizer até o vereador, que sempre foi xerife dessa cidade, olhe as fotos do passado, lá na Cracolândia, e veja as fotos que nós temos hoje, vê se não fez mudança, se não teve mudança, se não melhorou. Muito bem, antes de passar aqui a palavra para o Rovai, eu queria lembrar que a internauta podem fazer perguntas para o São Paulo Aberta. É só entrar no www.saopauloaberta.prefeitura.sp.gov.br, pelo Facebook /São Paulo Aberta e pelo Twitter @São Paulo Aberta. Rovai.
Não, você falou de xerife, aí eu estava lembrando que o Serra fez uma declaração no ato da Paulista, bastante dura em relação ao governador, ao prefeito Haddad. Não sei se você leu nos jornais. Ele disse que esse seria o pior governo da história de São Paulo recente, né? E você faz aí toda uma defesa do governo, elencando diversos pontos, poderia até citar outros para ti, por exemplo, como o plano diretor, que foi aprovado, que eu acho que é uma das grandes, um dos grandes feitos de um começo de governo. Quer dizer, você tinha um plano diretor muito ruim na cidade de São Paulo, que foi aprovado, que já estava defasado. Por que o governo, que vem recuperando um pouco de popularidade, ainda não alcançou os índices que, por exemplo, que poderiam levar uma votação mais expressiva da Dilma e que ela não teve aqui na cidade de São Paulo nas últimas eleições? Olha, eu acho que são duas coisas que em determinado momento se complementam, mas também se separam, vamos assim dizer. Eu acho que, primeiro, tinha uma tradição na cidade de São Paulo muito grande de marcas, você pegar um tema e marcar e aquilo ser associado à imagem de um prefeito. Essa não é a característica do prefeito Fernando Haddad. O prefeito Fernando Haddad, ele trabalha com plano diretor, planejamento urbano, ele trabalha com gestão, ele trabalha tendo uma visão mais global da cidade. O plano diretor, como você citou, Rovai, ele prepara a cidade para os próximos 20 anos. E ele dá as condições para a cidade para algo que também foi promessa de campanha dele, que é o chamado Arco do Futuro, que ele cria um eixo de desenvolvimento na cidade ao longo do Tietê, Pinheiros, e Cupecê e Jacopêssego. E isso, às vezes, as pessoas não têm a percepção imediata dessa transformação que a cidade está vivendo. Leva mais tempo para elas perceberem isso. Porque não é uma obra, muitas vezes, concreta, não é um prédio que sobe. Ela vai ver o prédio, logo, logo ela vai ver o Hospital da Brasilândia sendo construído, o Hospital de Parelheiros também, que já está com ordem de início, o Santa Marina inaugurado. Mas esse tem sido sempre a base de avaliação de um governo. E muitas vezes não é isso que transforma, não é só isso que também transforma as cidades. Eu acho que as pessoas começaram a ter essa percepção agora do prefeito Fernando Haddad. Nós tivemos um período muito difícil o ano passado. Nós não conseguimos aumentar a tarifa de ônibus. Isso teve um impacto orçamentário muito grande. Hoje a gente está com um subsídio em torno de 1,8 bilhões de reais. E aqui eu vou dizer, se não houver um aumento, nós vamos para 2,3 bilhões de reais. Dinheiro que também sai do público, quer dizer, todos contribuem com esse dinheiro, caso não haja esse aumento da tarifa. Nós não conseguimos fazer o reajuste da planta genérica de valores, teve um impacto muito grande. E eu citei essas duas coisas por quê? Porque eu acho que também houve uma falha nossa de comunicação. Nós não soubemos explicar direito a importância dessas duas medidas para a cidade, e isso teve um desgaste muito grande, não só da imagem do governo, como um desgaste muito grande da imagem do prefeito. E como você disse, agora ele recupera. Agora ele recupera, não é fazendo nada diferente do que ele estava fazendo, mas é mostrando para a cidade que através de um planejamento a longo prazo você consegue fazer grandes transformações e através até de coisas pequenas muitas vezes, como a reocupação dos espaços públicos, as praças que nós estamos fazendo, as mini praças na cidade, se devolvendo a cidade para esse uso público. Então eu acho que aí teve tem uma recuperação. Pegando a questão da campanha eleitoral e da Dilma na cidade de São Paulo, aqui teve outros fatores. Tem o problema da imagem do partido, a imagem da própria presidenta, o jeito que foi polarizado a campanha eleitoral, respinga na prefeitura, respinga na imagem do prefeito, o contrário também a gente poderia dizer, mas eu acho que isso não foi o determinante do processo eleitoral. Eu acho que o mais importante hoje é que nós estamos mostrando para a cidade que nós temos uma visão de cidade, um planejamento, nós sabemos onde queremos chegar e nós vamos ter que aprimorar, inclusive, a nossa comunicação para fazer esses conceitos chegarem ao conjunto da população. Chico. Arthur.
O prefeito, com essas obras de ciclovia, de reocupação do centro da cidade, carnaval, isso é uma coisa que mudou bastante em relação à gestão Kassab. E é uma coisa que tem conquistado uma popularidade aí com uma classe média de esquerda, urbana. Eu queria saber o que a gestão está pretendendo para tentar reconquistar a periferia, que sempre foi o que deu sustentação ao PT, e até uma crítica às vezes que se faz dentro do PT, a gestão Haddad, lógico, veladamente, mas o que a gestão está planejando para recuperar a periferia? São essas grandes obras que ainda não foram feitas, ou tem alguma outra coisa similar ao que está acontecendo aqui no centro, Zona Oeste, que está fazendo o Haddad virar meme na internet, esse tipo Pato de coisa. Donald. Exatamente. A gente queria saber o que vem para os outros bairros, para os extremos da cidade. Não, primeiro eu acho que deixar claro para a periferia que o que está acontecendo no centro expandido, não é algo que não possa acontecer para ela. Então, a demanda de ocupação do espaço público é de todos. Né? No Jardim Helena, que é uma região periférica da cidade de São Paulo, onde em torno de 10%, 9 ponto alguma coisa, 10% da população já utiliza bicicleta, não tinha infraestrutura de calçada, não tinha infraestrutura de rua. Nós colocamos a infraestrutura de calçada, colocamos as ciclovias, hoje ele pode fazer a transferência modal com a CPTM através de uma ciclovia, ciclorrota, né, de uma ciclofaixa segura. Então aquilo que está sendo feito no centro, para ele, praça Wi-Fi, está acontecendo na periferia da cidade também. A reocupação dos espaços públicos, nós estamos propondo isso também na periferia, inclusive usando os códigos da própria periferia. Vou dar 2 exemplos aqui, o rolezinho. Nós abrimos espaços públicos quando os espaços privados, como os shoppings, por exemplo, proibiram essa cultura da periferia se manifestar, ponto de encontro dos famosinhos, como eles chamam. Não é? Nós abrimos espaços públicos, estamos abrindo espaços públicos nos CDCs, estamos abrindo espaços públicos em equipamentos da própria prefeitura, para que isso seja feito de forma organizada, inclusive pactuado com eles. Os pancadões é a mesma coisa. Uhum. Né? Nós temos diminuído os pancadões na cidade de São Paulo, né? e tirando inclusive da hegemonia do tráfico, né? Também cedendo espaços públicos e dando até uma infraestrutura para que eles façam de forma organizada, pactuando com a comunidade, pactuando com as famílias do entorno, quando é o caso, né? E pactuando com esses jovens, esses MCs, né? Que atuam com certo controle, sem apologia a crime, sem apologia à droga, né? Mas nós estamos dando espaço para que essa manifestação na periferia venha à tona, mostrando o que está acontecendo aqui, que a classe média, né, ela tem uma facilidade maior de enxergar, a periferia também tem direito, também tem acesso e tem uma demanda para isso. Agora, na periferia nós sabemos que os problemas também são mais agudos, né? Que o que elas precisam resolver é o seu dia a dia, é a educação, é a questão da saúde, né? Isso precisa chegar lá na ponta com outra qualidade. E nós vamos trabalhar nessa perspectiva. Na saúde, talvez seja o problema mais grave da cidade de São Paulo, inclusive na periferia. Nós temos uma dificuldade ainda hoje de ter médicos, né, nas UBSs, na ponta. Nós contratamos 250 médicos ou mais médicos para a cidade de São Paulo. Isso é muito pouco pela dimensão que a cidade tem. Né? Nós estamos agora fazendo uma nova divisão territorial das OSs para ter um controle no território do serviço que cada um é prestado. Tem 10 equipamentos da Rede Hora Certa para fazer exame e agilizar, mas tem uma coisa que nós vamos precisar resolver também na saúde de forma urgente, que é o acolhimento, que é o atendimento. Né? Muitas vezes, mesmo quando a pessoa é atendida na UBS, é atendida no pronto-socorro, é atendida no hospital, ela sai com a sensação que ela não foi atendida ou que ela foi mal atendida. Que aí é um problema da gente também trabalhar a rede, trabalhar os médicos, os profissionais, para ter um acolhimento. E muitas vezes, inclusive, para explicar qual é o problema da pessoa, né, e explicar como que ela foi atendida. Eu vou dar aqui um exemplo básico do OBS, que eu estava inclusive com o prefeito. Tinha um cidadão reclamando, né, que ele estava doente, que ele estava passando mal, foi atendido e que marcaram para ele voltar 6 meses depois.
E ele estava revoltado com isso. O prefeito chamou ele, pegou ele, chamou o médico e falou, olha, ele está reclamando aqui que vocês marcaram só daqui a 6 meses o retorno dele. Aí o médico explicou, mas é só daqui a 6 meses mesmo, porque o problema dele é depressão. E o controle indicado para o problema que ele tem, já mediquei, é de 6 em 6 meses. Agora, muitas vezes isso não é dito para o paciente. Isso não é explicado para o paciente. Então, nós precisamos resolver, né, esse problema e ter um tratamento diferenciado, né, para essa população na periferia. Resolver o problema de transporte coletivo, como a gente está fazendo com os 150 quilômetros de corredores de ônibus, os 36 que estão em obra, os 42 que a gente já deu ordem de início, o que está sendo licitado, é resolver o problema lá na ponta da periferia, porque é ela que demora 3 horas para vir trabalhar no centro da cidade. Então, eu acho que são esses os problemas mais imediatos, mais agudos, que afetam o dia a dia, né, que a gente tem que estar atuando. Agora, esse governo, aqui repito, ele não pode ficar também só no atendimento a esses serviços, né? Tem uma outra demanda, que é a demanda de apropriação da cidade como um todo, né, que nós precisamos também levar para a periferia da cidade. Felipe. Bom, Chico, foram anos e anos, né, falando do tema da ciclovia, foram anos e anos esquecendo pedestres, ciclistas, né, sempre investindo no transporte motorizado individual, né, que mais focado nos carros, com construção de pontes, viadutos e novas marginais. E agora essa gestão, né, focada na ciclovia, né, a meta é de 400 quilômetros até 2015, já foram cerca de 150 entregues, né, realmente teve um boom muito grande e até os próprios ciclistas, como você disse no começo, não acreditavam que isso ia acontecer, né. A maioria apoia a ciclovia, né? Foi uma pesquisa em setembro, com a Regional São Paulo, com o Ibope, que 80% já está aprovando essas ciclovias. A maioria que reclama, que é a minoria, que fica mais ou menos localizada em bairros nobres, reclamam que as ciclovias estão sendo implementadas sem planejamento, não estão sendo transparentes, não tem um diálogo, que um dia eles vão dormir e acordam com a ciclovia na porta de casa, né? Mas tem toda essa questão da retomada do espaço público, né? Pensando agora num veículo que é mais frágil e necessita de uma infraestrutura. Então, o que você fala para esse tipo de pessoa que reclama dessa falta de planejamento, de transparência na inserção das novas ciclovias? Olha, primeiro eu queria dizer de forma bem tranquila e clara, inclusive para aquele vereador, né, que planejamento de ciclovia existe na cidade de São Paulo desde 1980. Se ele pegar os boletins técnicos da CET, tem um mapa, né, de ciclovias e ciclorotas desenhado em 80, Rovai. Né, o plano diretor de 2004 já trazia também no seu bojo uma malha viária de quase 300 quilômetros entre ciclovia, ciclofaixa e ciclorota na cidade de São Paulo. Então, aonde está sendo implantado, não tem novidade nenhuma do ponto de vista do planejamento. Né, isso sempre foi previsto, isso sempre trabalhou, inclusive, na ideia de criar-se uma rede, né, que era outra demanda muito grande dos ciclistas, porque nós encaramos a bicicleta como modal de transporte, não apenas como lazer. Né, muitos eram ciclofaixa de lazer, nos parques, não, para nós é modal. O modal tem que estar integrado aos outros modais, modal tem que criar uma rede que eu possa sair da minha origem e chegar no meu destino. Então, primeira coisa, tem planejamento, está publicado o planejamento, está na internet, né, o planejamento, inclusive, mais recente da CET foi publicado na internet, então nós temos um planejamento para isso. Segundo, em nenhum lugar do mundo, né, a rua ela é destinada a estacionamento do carro. Só aqui em São Paulo, só no Brasil, né, a maioria das cidades, como o espaço público ele é tão pequeno, tão valioso, né, ele sempre foi destinado ao uso coletivo. Se você pegar no Japão, né, onde tem ciclovia, ciclofaixa, ciclorota, para você poder ter um carro, você tem que provar que tem garagem. E você não para na via pública. Você anda, se tiver uma luzinha vermelha no estacionamento, você nem para esperar a vaga, você vai direto. É proibido. Né? A maioria dos países do mundo é proibido, o espaço público é para o público. Então, ciclovia é um transporte sustentável, é um transporte que nós vamos implementar. Nós vamos tirar a vaga, sim, de garagem, para a ciclovia, temos que tirar para os parklets, para colocar mini praça, temos que tirar para o convívio social, porque a rua é para isso, temos que tirar para ampliar a largura das calçadas,
para que a pessoa portadora de deficiência, a pessoa com deficiência possa poder andar com a sua cadeira de rodas nessas vias da cidade, né? E temos que valorizar cada vez mais o transporte coletivo. O carro, eu acho que vai chegar na cidade de São Paulo, como é em qualquer país. Todo mundo tem o direito de ter, todo mundo é incentivado, inclusive, através de financiamentos, a comprarem um carro, mas ele é utilizado no final de semana, ele é utilizado para passeio, ele é utilizado para família, e o dia a dia da cidade é feito com transporte coletivo, é feito com transporte público. Secretário, chegou uma pergunta para a gente aqui, do Otávio Bicicleteiro. O MP bloqueou o projeto de 2 corredores de ônibus. Quais as soluções que a gestão pretende apresentar para contornar, para responder à iniciativa do Ministério Público? Olha, toda vez que o Ministério Público é questionado, né, o Ministério Público questiona a Prefeitura sobre os seus projetos, nós temos dado esclarecimentos, nós temos apresentado, quando é o caso, o projeto do corredor, o projeto das ciclovias, que o MP também, né, uma parte do MP também implica muito quando a gente está implantando as ciclovias na cidade. Quando é um problema de edital junto ao Tribunal de Contas, a gente tem esclarecido. Eu acho que é uma etapa de informação que nós vamos vencer, né? Nós vamos explicar para o MP todos os projetos que nós temos na cidade. Aliás, nós temos uma relação totalmente transparente com o Ministério Público. Várias vezes eu estive lá, secretários esteve lá, apresentando todos os projetos da Prefeitura, como os projetos também de ciclovias na cidade de São Paulo. Recentemente, o povo de uma rua, né, reclamou que não foram avisadas da ciclovia que foi feita lá. E na própria entrevista a pessoa falou, não, nos avisaram lá atrás, mas acho que não acreditaram, né, que se implantaria. Agora, tem projetos que são da cidade de São Paulo, né, que também tem uma visão um pouco equivocada de qual é o espaço público que você faz esse debate, né? Eu acho que você tem que consultar os comerciantes, eu acho que você tem que ouvir a população do entorno, eu acho que você tem que dialogar com os vizinhos quando você tem um projeto a ser realizado lá, mas você tem que dialogar também com o anseio da cidade como um todo em ter aquele benefício, aquele equipamento público ou aquele espaço público. Chico, eu ia, pegando esse gancho teu, discutir com a cidade como um todo, né? Então, a primeira pergunta você deu sinais aqui, e já foram emitidos outros sinais de que vai ter aumento de tarifa do ônibus, e que, até porque, senão, aí o subsídio vai passar de 2 bilhões de reais no ano que vem. Aí, na época que teve aquela crise do transporte, eu escrevi um artigo para Fórum, e eu acho que essa discussão, ela precisaria ser realizada de alguma forma. Porque, assim, São Paulo tem um problema na área de transporte tão mastrodôntico, não é um problema de solução simples, fácil, não passa só pela prefeitura, em geral só passa pela prefeitura quando o governo é do PT, porque senão era do governo federal, como foi nas gestões passadas, e que exigiria uma grande conferência municipal, a meu ver, né, debatendo com cicloativistas, com o pessoal, com os pedestres. Muita gente faz deslocamento caminhando aqui em São Paulo. Em algumas subprefeituras isso um terço da cidade, é altíssimo. E assim, você não tem a menor dignidade de andar a pé em São Paulo. As calçadas são péssimas, as pessoas não param na faixa, o trânsito é ultra agressivo, né? Tem a questão dos caminhões, que impacta, por exemplo, a poluição, o impacto é maior de caminhões do que do próprio carro aqui. Quer dizer, então, é algo para se discutir. O problema do metrô, do avanço em curto tempo, e o problema do morador lá da Rua Honduras, que hoje está indignado nos jornais, dizendo que onde já se viu meter uma ciclovia na minha rua, porque para ele aquela rua é dele, ela não é uma rua da cidade. Não te parece que essa ideia de fazer um grande debate, inclusive já que tem essa história da tarifa colocada, né, que vai ter que fazer uma discussão com a cidade também pode decidir que quer subsidiar. Né? Acho que esse debate poderia, eu sei que é difícil a organização disso, mas não te parece uma coisa que estaria no momento de acontecer em São Paulo?
Olha, nós estamos prevendo alguns fóruns de debate, alguns espaços para essa discussão pública. Nós temos, por exemplo, o Conselho da Cidade, Rovário. Nós temos o Conselho da Cidade, que a tarifa já foi discutida lá atrás, em cima da hora, em cima da crise, e a nossa ideia é que a gente o faça agora com uma certa antecedência. Nós devemos receber, a semana que vem, o relatório da auditoria, ou pelo menos de forma parcial, o relatório da auditoria que nós estamos fazendo no sistema que foi contratado naquela época para o sistema de transporte coletivo da cidade. Por aí nós vamos ter, eu acho que subsídio, inclusive, não só a prefeitura, mas a sociedade, porque isso será feito de forma muito transparente para fazer o debate do transporte, do custo do sistema, né, e como alguns dizem, inclusive, da remuneração das empresas, né, de forma muito transparente, que vai permitir que nós façamos esse debate. O prefeito Fernando Haddad sinalizou, inclusive, de ampliar, além do Conselho da Cidade, talvez um fórum um pouco maior, né, juntando movimentos, especialistas e tal, mas que fosse um fórum que tivesse uma abertura para que esse debate seja feito de forma muito racional, muito transparente, mas muito racional também, né? Porque, veja bem, em junho, várias vezes que a gente, num primeiro momento, chamou o movimento para dialogar, né, antes, inclusive, daquelas manifestações e da violência da PM, o movimento falou, não, a gente não quer o diálogo com a prefeitura agora. Depois, num segundo momento, o diálogo é tarifa zero, tarifa zero, tarifa zero, tarifa zero. Né? E tarifa zero significa, como eu disse aqui, né, o aumento do subsídio. O aumento do subsídio, não existe tarifa zero sem que a sociedade, né, pague por essa tarifa. Quer dizer, claro. Não só quem usa, mas todo mundo pagar por essa tarifa. É uma opção. Vários países do mundo, né, não conheço nenhum que tenha tarifa zero nesse modelo, mas vários países do mundo têm subsídio. E que não é subsídio orçamentário, do IPTU, do ISS, é subsídio cruzado. Como se fosse usar a CID para isso? Como se fosse usar, foi uma proposta que nós fizemos, ou dinheiro do combustível para isso. Né? Isso é comum em vários países, o subsídio cruzado. É uma alternativa, né? Queremos discutir essa alternativa com a cidade de São Paulo. Né? Agora, em determinado momento, nós temos que ter claro, vale para a tarifa como vale para o reajuste da planta genérica de valores da cidade, que os serviços públicos, de alguma forma, têm que ser financiados. De alguma forma. É o orçamento da casa. Se eu recebo 100, eu não posso gastar 150. Ou eu vou receber 150, né, ou vou ter que cortar alguma coisa que está sendo feita. E numa situação e numa cidade onde a carência é generalizada e o déficit de serviços públicos é grandioso, muitas vezes é difícil fazer essa discussão do que cortar. E eu queria dizer até que talvez a tarifa, né, se a gente fizer uma discussão correta da tarifa, talvez a gente consiga um modelo mais justo do seu financiamento. Porque vamos lá, quase 70% das viagens é vale transporte na cidade de São Paulo. Sim. Não é o trabalhador que arca com 100%. Qual é o problema? Nem todas as empresas dão vale transportes. Muitas das empresas, inclusive, dão ali o dinheiro mês a mês, dia a dia, para descontar o dia que o trabalhador, por algum motivo, ficou doente e tal, não foi trabalhar. Ele desconta esse valor da tarifa. Impressionante isso. Mas eles descontam R$3, né, porque o cara não foi trabalhar. Então você tem 70% aí que estão nessas condições. Você tem a meia para estudante, né, também substantivo na cidade de São Paulo. E você tem, talvez, esse estudante vulnerável, né, porque muitos não têm renda, principalmente aqueles de baixa renda, aqueles que estão na escola pública. Então, talvez buscar uma discussão mais justa de tratamento deles. E nós temos, talvez, uma parcela muito grande também, que está muito vulnerável a essa tarifa, que é o pessoal do mercado informal, porque não está integrado ao mercado formal, e talvez aí a gente buscasse algumas alternativas. Mas é um debate que nós temos que fazer, né? É um debate que leva tempo,
Também eu queria, porque buscar um modelo, né, diferente do que nós temos hoje, ou do que é praticado há muitos anos, leva algum tempo, mas eu acho que é possível, inclusive, a curto prazo, a gente avançar em uma ou outra medida. Mudando um pouco de assunto, a Inês Castilho, do portal Outras Palavras, fez uma pergunta aqui, secretário, que é a seguinte: gostaria de maiores detalhes sobre a política municipal que ampliou as metas referentes à coleta seletiva do lixo. A gente sabe, o secretário Simão Pedro veio aqui e disse que a prefeitura está avançando muito no tema da reciclagem e nas questões do meio ambiente. Então, eu queria que você falasse um pouco, secretário, o que é que a gente tem feito de tão expressivo nessa área? Olha, primeiro, todos aqui conhecem um modelo que era praticado na cidade de São Paulo, que ainda tem, né, que são das cooperativas de reciclagem na cidade de São Paulo. Eu queria até fazer uma homenagem, porque são pioneiros, né, na reciclagem, né, no tratamento ambiental desse lixo. Mas o que nós fizemos? Nós introduzimos aqui na cidade de São Paulo, mecanizamos todo o processo de reciclagem. Nós temos 2 centrais de triagem, a segunda agora vai entrar em funcionamento, para reciclar todo o lixo da cidade. Isso vai colocar a cidade de São Paulo com capacidade de reciclar 10% de todo o lixo coletado. É a nossa meta, né? Essa é a nossa meta, que é a meta, inclusive, promessa do início do governo, da campanha. Nós vamos conseguir fazer isso. E nós vamos fazê-lo sem excluir os catadores. Por quê? Porque parte da renda que é gerada através dessas centrais mecanizadas é destinada justamente às cooperativas, é destinada justamente aos catadores que fazem um trabalho ambiental na cidade. E agora nós vamos ainda aprofundar a coleta seletiva, aproveitando até vamos dizer, uma oportunidade, já que o judiciário proibiu as sacolinhas plásticas que sejam distribuídas pelos supermercados na cidade de São Paulo. Isso criou um problema tanto na rede quanto na cadeia de produção, e quanto também a população, ela gosta da sacolinha, porque ela acaba no final colocando o lixo dela ali. Nós concordamos que do ponto de vista ambiental não é uma alternativa levar essa sacolinha para o aterro, e agora o prefeito Fernando Haddad anunciou, né, que nós vamos permitir a sacolinha retornável, né, a sacolinha que vai para a reciclagem. Qual é essa sacolinha? No acordo com a cadeia, com a rede de supermercados, hipermercados, com a cadeia plástica, da indústria plástica, né, nós vamos permitir que uma determinada sacolinha, especificada segundo as normas ambientais, ela seja utilizada exclusivamente para coleta seletiva. Então, as embalagens, você vai levar a sacolinha, mas depois que levar a sacolinha para casa, você vai pegar as embalagens todas, colocar dentro da sacolinha, o lixo seco, colocar dentro da sacolinha. Na sacolinha vai estar dito o dia que vai passar a coleta seletiva na porta da sua casa, já impressa nessa sacolinha por região da cidade de São Paulo, e ao invés de ir para o aterro, ela vai ser reciclada também. Eu acho que é uma inovação. Desculpa, eu queria... essa sacolinha, então, ela não vai embrulhar o resíduo? Só o lixo reciclado, só o seco. Só o seco. E só para coleta coleta aí ela seletiva. vai para o incinerador? Pro incinerador. Não, ela vai para reciclagem. Para reciclagem mesmo, e volta. Ela volta. Olha só. Né? Ela não poderá ser utilizada no lixo úmido. Entendi. Não é? Porque senão ela vai para o aterro. Então ela não será utilizada no aterro. Então a própria rede de supermercado vai fornecer essa sacolinha com brasão da prefeitura, né, em convênio, colocando a data da reciclagem, e a própria sacolinha vai estar com as instruções dizendo só pode ser utilizado para coleta seletiva. Né? A gente vai conseguir com isso atender a demanda dos hipermercados e supermercados na cidade de São Paulo. A população vai poder, muita gente que não consegue levar a caixa, né, porque pega ônibus, né, ou não tem carro para levar a mercadoria para casa, vai poder utilizar a sacolinha, e nós vamos ter um processo de reeducação da população, dizendo que aquela sacolinha não vai poder ir para o aterro e só
para a coleta seletiva. Uma Ela outra- vai retornar para a sociedade de forma ambientalmente correta. Passar a palavra para o Arthur. Chico, eu queria perguntar para ti até uma coisa que até compete diretamente à sua área. A gestão Haddad às vezes tem uma relação que é um pouco conflituosa com a Câmara Municipal. Depois do plano diretor foi aprovado, vários vereadores tiveram alguns interesses contrariados ali nesse plano, resolveram não votar mais nada, esse ano ninguém votou nada. Inclusive uma das vitrines aí da gestão, que é a criação da carreira da controladoria, está parada faz 6 meses lá na Câmara, que é um projeto que daria permanência a uma política de sucesso aí que a gestão criou. Eu queria saber como é que o senhor pretende fazer para tentar dobrar os vereadores ali, porque o senhor conhece bem o pessoal. A gente sabe que é complicado, mas o ano que vem ainda tem a lei de zoneamento, tem essa questão da controladoria e tem várias outras questões importantes. Como é que vocês pretendem tentar ter uma relação menos tensa em relação à Câmara? Olha, primeiro que eu acho que a relação com a Câmara Municipal ela está dentro da normalidade aqui. Eu fui vereador, né, durante 8 anos, né, eu respeito inclusive a autonomia da Câmara Municipal. A secretaria responsável, a Secretaria de Relações Governamentais, não é propriamente a Secretaria de Governo que faz aqui essa relação direta, acho que tem feito, né, bem. Agora, a Câmara ela tem também a sua autonomia, os seus interesses legítimos, né, e ela também atua em cima de cada projeto. Agora, eu queria dizer, a Câmara aprovou, nesses últimos 2 anos, projetos fundamentais para a cidade de São Paulo. O plano diretor foi um, ninguém imaginava também, né, que a Câmara pudesse aprovar. Aprovou, né, os vereadores fizeram uma série de emendas que mudaram o projeto para o bem, melhoraram também a proposta que estava lá. Só pegar o texto inicial, né, a partir das audiências públicas, do processo da Câmara, o texto final é muito melhor do que o primeiro texto, atuando inclusive para atender uma demanda clemente dos movimentos sociais na área de moradia, né, com aumento de áreas destinadas à habitação de interesse social. Então, e eu poderia citar inúmeros outros projetos de lei que passaram pela Câmara, né, com a melhoria, com a contribuição dele. Agora, é uma relação sempre tensa. A relação entre poderes sempre é uma relação de mediação, de conflito, de negociação, né, e eu acho que é assim que tem que ser. E eu acredito que a Câmara, né, vai votar também os projetos que são de interesse da cidade. Tem demonstrado isso, tem dado uma sinalização nessa perspectiva. E, assim, questões pontuais, emendas parlamentares, né, demandas de alguns vereadores legítimas também, acho que a gente tem que ter um diálogo permanente, atender, né, essas demandas quando é do interesse coletivo da cidade, não tem nenhum problema com relação a isso, porque eles foram eleitos, inclusive, para representar, né, a cidade de São Paulo, representam muitas vezes comunidades, bairros ou a população do modo geral, e eu acho que é esse o diálogo. O que nós vamos fazer? Não queremos dobrar a Câmara, né, mas nós vamos convencer a Câmara dos projetos, né, através da demonstração da necessidade deles, da importância deles para a cidade, dos projetos que são prioritários para o governo, né, e eu tenho certeza que nós teremos o voto. Nós temos aqui, como você citou, né, a carreira para a Controladoria Geral do Município, é importante para a gente ter um controle, inclusive, e evitar que mais casos de corrupção aconteçam, ou diminuir, evitar, não sei, mas diminuir esses casos na cidade de São Paulo. Nós temos a carreira de engenheiros, que está lá para ser discutida e votada. Nós temos um déficit de profissionais na cidade de São Paulo. Nós temos o zoneamento, como você colocou, que é fundamental, né, depois do plano diretor, você atualizar o zoneamento na cidade de São Paulo. Nós devemos estar enviando em breve o novo Código de Obras, que se associa ao zoneamento e ao novo plano diretor, ele tem que ser atualizado também para dar conta disso. Nós temos o projeto, né, do PPI na cidade de São Paulo, que coloca condições daqueles que têm algum tipo de débito com a prefeitura, né, de fazer um acordo, né, e poder sair da dívida ativa. Nós temos área a ser destinada à Universidade Federal, que eu acho que não tem problema nenhum, né, e a Câmara deverá votar esses projetos, como nós temos áreas, inclusive, do INSS, que nós dependemos da aprovação
da Câmara Municipal para que essas áreas a gente receba como pagamento de dívidas que o INSS tem com a Prefeitura de São Paulo e que a gente possa construir moradias, sobretudo aqui no centro. Felipe. Bom, Chico, eu queria falar agora sobre questão de segurança no trânsito, né? Você foi presidente da CT, né? E como o Rovai falou, a questão do pedestre aqui é muito complicada em São Paulo, no Brasil. Realmente morre muita gente a pé e a maioria usa as pernas para se locomover, né? A pessoa para o carro aqui e vai ter que andar a pé até chegar até o trabalho. Tem uma preocupação da Prefeitura, existe uma conversa com o prefeito, o contato, né, o transporte, o secretário de Transportes, essa questão de realmente diminuir o número de mortes em trânsito, né? A gente já teve aqui a visita, né, da secretária de Transportes de Nova York, a Viviane, que fez uma campanha muito forte lá em Nova York, eles querem agora reduzir para 0 o número de mortes no trânsito. Então, essa questão da preocupação com o pedestre, né? A gente já viu que o ciclista realmente agora tem já essa preocupação na Prefeitura, mas a gente já vai querer atravessar uma ponte a pé. Realmente é impossível você atravessar uma ponte a pé em São Paulo, nas alças de acesso, realmente é muito complicado, as passarelas são abandonadas, são esburacadas, não tem iluminação. Hoje a CT inaugurou uma faixa em X, né, ali perto do MP, então realmente já mostra uma preocupação, mas existe uma consciência realmente de diminuir o número de mortes no trânsito, pedestres, ciclistas, motoristas, motociclistas realmente que morrem muito aqui em São Paulo. E essa consciência de tentar diminuir a velocidade das ruas, por exemplo, da Marginal, abaixar o número da Paulista, que eu acho que hoje já chegou a ser 70 uma época, hoje está em 50, né? Acho que se baixar para 40 já que chega num bom número. Então tem essa consciência nos próximos 2 anos de mandato e nesses 2 anos que já passaram? Tem mais 2 perguntas, secretário, sobre transporte que a gente podia aproveitar. Uma é do Bravin, ele pergunta, existe uma visão de que o aumento da receita do IPTU e a renegociação da dívida do município possibilitaria não reajustar as tarifas, como explicar para a população que isso não é verdade e evitar novas manifestações. O que o senhor espera da auditoria dos ônibus? Acho que um pouquinho o senhor já falou. E a outra pergunta, de novo, do Otávio, porque até hoje a Lei 14.266, de autoria do secretário, não foi regulamentada sobre o sistema municipal cicloviário. Bom, são vários. Primeiro eu vou pegar do Felipe aqui. Eu acho que a meta de reduzir mortes e acidentes no trânsito, né, tem que ser uma meta de qualquer prefeitura, de qualquer governo, de qualquer cidade. Né, de qualquer cidade. E, infelizmente, aqui em São Paulo nós temos muito que avançar. Nós temos muito que avançar do ponto de vista do poder público. E aí, estabelecer zona 30 em algumas áreas da cidade, limitar a 30 km no máximo a velocidade é uma medida, principalmente em locais de grande circulação de pedestres. Nós temos ruas, inclusive, comerciais na cidade de São Paulo. Você pegar Santa Efigênia, 25 de Março e outras ruas que a quantidade de pedestres na via pública e nos arredores é muito grande, que leva a muito risco. Reduzir a velocidade comercial nas grandes avenidas também, inclusive no que diz respeito ao impacto, né, com a cadeia mais frágil, no caso a moto, a bicicleta. Nós sabemos que se a velocidade do carro tiver reduzido, esse impacto também é menor. Medidas que não são fáceis na cidade, né? Quando a gente passou de 70 para 60 foi uma chiadeira, né? De 60 para 50 o pessoal não quer onde já se viu, né? E reduzir para 40 também é uma medida que nós estamos estudando em algumas vias da cidade, né? E algumas de 60 para 50, como é no caso da Iamelo, que vai ser adotado agora, são medidas fundamentais para reduzir a morte no trânsito. Nós sabemos disso, mas é algo que a gente vai caminhando. Agora, tem uma outra parte. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que iluminar faixas de pedestre, principalmente na periferia, que é onde acontece o maior número de atropelamentos. É na periferia e é à noite, né? Porque muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar a longa distância, a pessoa atravessando, então iluminação das faixas. Agora, tem uma parte também que nós precisamos avançar na educação, né, da cidade. Respeitar a faixa de pedestre é algo que não acontece ainda na cidade de São Paulo. Quem vive só aqui no centro, fala, pô, aqui até tem um certo respeito, que é tudo semaforizado quase. Onde não é, o cara passa por cima. Mas lá na periferia ou nas regiões que não tem um semáforo, não se respeita a faixa de pedestre. Né? Tem que ter essa consciência. Tem que ter a consciência que tem que manter 1,5 metro de distância
do ciclista quando está ultrapassando o ciclista, não tem essa consciência. Então, nós temos que avançar muito ainda também na conscientização da população. Eu acho que é necessário uma campanha, talvez de maior vulto, né, mas principalmente numa mudança cultural. Eu acho que o principal é ter uma mudança cultural, porque o carro hoje ainda é, né, o desejo de todo brasileiro, E muitas vezes não é, Rovai, por uma opção de transporte. Sim. É um status social. Eu lidei muito com palestra em universidades, né, e eu ouvia do cara, não, preciso do carro, mas ó, se tiver um metrô, ar-condicionado, musiquinha, ônibus com ar, você sentadinho, bonitinho, você trocaria? Não. Mas por quê? Agora está tendo uma mudança disso, né? Não, entre os jovens, classe média. A ciclovia tem favorecido um debate mais amplo né, da mobilidade. Muita gente não percebeu isso. Nessa polarização, nesse debate polarizado, vai construindo um caldo você cultural. vai construindo um caldo cultural e discutindo outras alternativas. E o cara hoje está achando que é legal ele ter uma bicicleta, uma bike, para ir na ciclovia para namorar a menininha. Não, porque antigamente ele dizia que só com carro ele conseguia fazer isso. Eu ouvi muitas vezes. A mina interessante está na ciclovia. Eu ouvi isso muitas vezes, porque é o status social. Né? Então hoje não, a bicicleta também tem um certo, vamos dizer, glamour. Está ganhando um glamour na cidade. E isso é importante. Claro. Então a gente vai fazendo essa mudança cultural. Algumas questões que foram colocadas aí, o Gustavo, era bom esclarecer. Primeiro, a renegociação da dívida, ela não traz, as pessoas precisam entender isso, a renegociação da dívida não traz recursos imediatos para a prefeitura. Nós não vamos pagar menos do que a gente paga todo ano para poder abater a dívida da prefeitura. Nós vamos continuar pagando os 13%. Qual é o problema e qual é a vantagem da renegociação da dívida? Primeiro, o ano que vem a gente ia atingir o teto, né, de limite de endividamento da prefeitura, o teto do teto, que a prefeitura já não pode contrair mais nenhum empréstimo. Mas nós não poderíamos receber nenhum recurso federal, mesmo a fundo perdido, né, porque nós estaríamos ultrapassando, né, o nosso limite de possibilidade qualquer de ter uma dívida na cidade de São Paulo. Então, primeiro a gente resolveu isso. Resolvemos o estoque passado, porque a dívida era corrigida para o IGPI mais 9, que é um absurdo. Não é nenhum financiamento nesse país. Os contratos não são mais nessa hora? Não tem esse índice. A gente conseguiu diminuir o estoque. Diminuindo o estoque, nós vamos abrir, né, a partir do ano que vem, uma possibilidade de financiamento, de contrair alguns empréstimos. Isso também. Então, não são recursos orçamentários que virão. 2, IPTU. Que vai ser uma grande polêmica, né? Você já deve estar se preparando para ela. Mas eu acho que a gente tem que esclarecer também a questão do IPTU. O que nós fizemos? Nós não aumentamos a alíquota do IPTU. Houve uma correção do valor do imóvel da chamada planta genérica de valores. Isso pode dar, o ano que vem, no projeto que nós encaminhamos para a Câmara Municipal, em torno de 700 milhões de reais adicionais de receita, vamos assim dizer. Né? Que também não cobre os custos da tarifa de ônibus. Eu acabei de dar um dado aqui. Nós temos 1,8, se não tiver nenhum reajuste, poderemos ter mais 600 milhões de subsídio o ano que vem. A tarifa custa em média 4,13 centavos. Né? Esse é o custo. Sem auditoria. Sem auditoria. Não, estou falando, hoje é o custo dela, então já não é pago o custo total dela. É bom esclarecer que já não é pago o custo total dela e nós teríamos que trabalhar ainda com subsídio. Agora, a respeito do IPTU, eu queria também esclarecer algumas coisas, porque acho que tem muita incompreensão. A Prefeitura tinha apresentado e aprovado um projeto de lei na Câmara Municipal que haveria, em 2013, que haveria um reajuste do IPTU em 2014, que tinha uma trava
na correção do valor do imóvel, né, apontava uma trava que nenhum imposto, nenhuma casa poderia ter um reajuste maior do que 20%. E comercial, 35%. Ok? A prefeitura ganhou na justiça, isso foi suspenso pela justiça, a prefeitura recorreu e ganhou na justiça. Se for aplicado a lei atual, nós vamos ter o reajuste de 2014. É isso que eu ia falar, tem um retroativo, né? Mas, em cima do reajuste de 2014, aquilo que seria corrigido naturalmente em 2015. Porque, no mínimo, a inflação a gente teria que corrigir. Mas também tem uma trava de 15% aí, que estava previsto para 2015. Nós poderíamos chegar no comercial a um reajuste de 50%. Nós mandamos um projeto de lei, está na Câmara, acredito que os vereadores também vão votar, porque... Esse eles vão. Eu acredito que eles vão votar, porque é do interesse da cidade. Vai perdoar a dívida, né? Não, porque é interesse da cidade. Nós não vamos cobrar o reajuste anterior, quer dizer, do 2014 a cidade já perdeu, está contabilizada, a cidade perdeu. Vamos descontar a inflação que teve nesse período que foi cobrado, os 6 pontos alguma coisa da inflação, e essa trava vai para em torno de 29 no comercial e 15 em torno de vai 15. Diminuir a trava. Diminuir a trava de 15 para o ano que vem. No projeto de 2014, haveria uma redução do IPTU. 300 mil pessoas pagando menos. Pagando menos em 2014, né? Que pagaram mais, porque a Justiça suspendeu a lei. Nós vamos devolver. Então, nós não vamos cobrar o retroativo de quem deveria pagar mais. E vai devolver. E vamos devolver para quem deveria pagar menos. Além daquela quantidade... E vai sobrar quanto? De 1 milhão. E vai sobrar quanto? Não, então, é isso que eu estou falando. Por que também não dá para subsidiar a tarifa? Porque nós estamos buscando também um IPTU mais justo. Quem tem mais paga mais, quem tem menos eu não vou também penalizar e onerar quem tem menor capacidade contributiva. E o saldo disso é 700 milhões, é isso? O saldo disso vai ficar em torno de 600 a 700, nós estamos fazendo Mas aí você impõe um regramento que é do IPTU progressivo que passaria a ser adotado posteriormente. Posteriormente. Não, e o IPTU progressivo vale, não é para esses imóveis, são para aqueles que estão sem uso. 1 milhão de pessoas hoje são isentas. São isentas. 900 e poucos, quase 1 milhão de pessoas são isentas hoje na cidade de São Paulo. Então, não é um recurso que vem também que daria para subsidiar o futuro reajuste da tarifa. Então, ou seja, nós vamos trabalhar sempre em corte. Secretário, se não houver reajuste, ou se houver redução da tarifa, ou se houver aumento da isenção, que hoje é praticada só 50%, tem que cortar recurso de algum local, mas essa discussão acho que a gente vai fazer de forma tranquila. A Sueli fez uma pergunta aqui pela internet. Como está o processo de pós-implantação do Parque Chácara do Jockey? Bom, como todos sabem, nós conseguimos a Chácara do Jockey também como dação em pagamento, o Jockey devia IPTU para a Prefeitura. Nós conseguimos, através de um acordo com o Jockey, um acordo judicial, reaver. Nós conseguimos a posse provisória, nós não temos a propriedade ainda da chácara, porque está discutindo ainda na Justiça um pedaço do valor que era referente ao coeficiente construtivo, que teria possibilidade do Jockey ter ou não, de uma outra área. Né? Mas, enfim, a chácara já é da Prefeitura, nós só temos formalidades jurídicas aí para estar caminhando. Nós fizemos 2 audiências com o entorno lá na região para discutir a ideia de transformar a Chácara do Jockey num parque, né, aberto a toda a população. Lá nós temos o Pequeninos do Jockey, que atua já hoje com 400 garotos, né, de iniciação ao futebol. Nós vamos transformar aquilo num CDC e manter aquela atividade também. E nós temos 480 cocheiras
né, que são tombadas também dentro da Chácara do Jockey. Então, além do lago, da área verde, da área de esportes, nós temos 480 cocheiras que foram tombadas. Nós estamos discutindo aí não só com o entorno, não só com o pessoal da Zona Sul, que tivemos uma audiência também lá na Zona Sul, mas também com toda a cidade, de transformar essas cocheiras num espaço de cultura, né, num espaço cultural, onde possa haver intercâmbio, né, de várias manifestações e várias linguagens culturais, onde possa ter alguns âncoras, né, atuando ali, uma espécie de curadores desse espaço, mas que seja um espaço principalmente de residência na área de cultura. Né, que quem for para lá vá durante um período, que desenvolva atividades, que faça intercâmbio entre os artistas, a sua linguagem e as outras linguagens também, que seja um espaço de formação na área de mão de obra, na área de eventos e na área de cultura também, né? E esse projeto ainda a gente está formatando. Né? Eu acho que com a conclusão do processo jurídico, com a derrubada dos muros, que nós vamos derrubar o muro porque o próprio entorno não sabia o que tinha lá dentro. Tem lago, é uma coisa maravilhosa. E o entorno não conhecia, o vizinho não podia entrar. Nós vamos derrubar esse muro e colocar uma grade, mas que todo mundo possa acessar, ver esse parque. E eu acho que o ano que vem, né, até março do ano que vem, a nossa meta é ter formatado um projeto de utilização. Nós queremos levar o pessoal de novas tecnologias para lá, de redes sociais, internet. A ideia é fazer um espaço. E tem lá o Jockey e tem o Tietê, né, que também foi recentemente. O Clube Tietê, né, nós também recebemos como parte de pagamento de impostos atrasados, de IPTU. Esse já foi inaugurado pela Prefeitura. É um centro de esportes maravilhoso, com quadra de tênis, futebol, ginásio de esportes, quadra de basquete. Inclusive está havendo agora, né, várias atividades para as crianças por conta do Natal. Né, tem vários brinquedos espalhados por lá. Nós tivemos ontem um show lá com Simoninha, o Cidade Negra, Chico César, show também maravilhoso. Pouca gente foi, porque acho que pouca gente ainda não conhece aquele espaço, não se apropriou dele. Será o espaço de eventos da cidade de São Paulo, aquele espaço. Tem uma grama sintética que nós colocamos para os shows, porque o Parque do Ibirapuera, muita gente não sabe, muita gente cobrava a prefeitura, porque aqui na Praça da Paz não pode voltar os shows que sempre houveram, e era tradição na cidade de São Paulo. Né? Porque depois que o parque foi tombado, né, esses shows são proibidos lá. Né? Não pode mais haver show ao ar livre no Parque do Ibirapuera. Então nós criamos um outro espaço, né, que a ideia é que tenha shows gratuitos também, pelo menos uma vez por mês, a prefeitura vai promover shows ali. Inauguramos com Public Enemy, né, tivemos ontem um show, aniversário da cidade em janeiro, vai ter evento lá também, e a ideia é que uma vez por mês nós tenhamos um evento lá no Clube Tietê. Tem outros, Chico, você falando do Parque Tietê, a Chácara do Jockey, a gente tem vários outros espaços, tanto públicos que estão emprestados para outros clubes, quanto outros espaços privados que não são utilizados, numa cidade extremamente carente de espaços. Queria saber se a Prefeitura tem algum plano para retomar ou, de certa maneira, tornar público esses espaços, assim, com a restrição financeira que a gente sabe que a Prefeitura tem. Ou cobrando imposto, esse tipo de coisa. Tem mais uma pergunta do Carlos, que vai nesse sentido. Em relação às ocupações em prédios da região central, quais medidas serão tomadas? Vamos separar as duas coisas. Né? Nós vamos separar um pouco, mas eu te respondo já, Carlos. Primeiro, nós temos, acho que em torno de, se eu não me engano, 12 casos mais urgentes que estão nessa situação que você está citando. Nós temos o Clube da Penha, o Espéria, Círculo Militar e outros clubes espalhados pela cidade. O Espéria também está nessa situação? O Espéria também está nessa situação. Veja bem, cada um tem uma realidade.
né? Nós temos clubes na cidade de São Paulo, como era o Regata Tietê, que não tinha mais, quase sócio, não estava sendo usado, mas era área pública. Nós retomamos. Nós temos clubes na cidade que venceu a concessão, são usados para seus sócios de forma privada e a cidade não recebe nada com isso, né? E que deveriam ser abertos ao público, do modo geral. Tem alguns que cumprem até uma função. Nós temos espaços tipo o Círculo Militar, né, que tem uma atividade lá também premente, que todo mês tem atividade, tem os seus sócios também, mas que a concessão também está prestes a vencer e vir para a prefeitura. E que é numa área ultranobre, né? Área ultranobre. Nós estamos discutindo caso a caso. Tem casos que nós vamos exigir uma outorga, um aluguel, quer dizer, a prefeitura precisa, a cidade precisa ser ressarcida de alguma forma pela utilização desse espaço público. Tem áreas que é onde não existe nenhum outro espaço público disponível para a população. Esse nós queremos tornar de fato público e abrir para toda a comunidade, né? Mas nós estamos fazendo também um levantamento jurídico de caso a caso. Para cada caso é uma medida. E nesse bojo nós temos também os clubes de futebol, né? Então você pegar Palmeiras, Corinthians, São Paulo, meu grande tricolor. Aí é mais complicado, né, Chico, mexer. Mas todos estão na mesma situação. Então a cidade vai ter que buscar uma solução. Por exemplo, o Palmeiras tem um contrato, se não me engano, até 2022. 2022 já está decretado, tanto no plano diretor quanto na operação urbana, que aquilo vai virar um parque. Pelo menos 2022 é o horizonte que a gente tem para lá. Mas até 2022... O CT do Palmeiras. Tá. Porque se fosse o Parque Antártica, ia ser um excelente parque, né? Entendeu? Um novo Parque Antártica. Nós temos caso a caso. Então, nós estamos estudando cada caso deste, mas aquilo que for da cidade, né, nós não vamos abrir mão. Até porque a cidade, como eu disse antes, nós temos poucos espaços públicos, né, na cidade. E nós precisamos cada vez mais levar a população para os espaços públicos que ele possa se apropriar. Então essa é a questão. Não esqueci de você não, Carlos. Né? Nós temos dois tipos de ocupação no centro da cidade. Nós temos uma ocupação de algumas áreas que são públicas, não da Prefeitura de São Paulo, no caso, em especial, do INSS. Tem alguns prédios do INSS que estavam abandonados durante muitos anos. Tem algumas ocupações que tem também a data de 10 anos atrás, 5 anos atrás. Esses prédios públicos, nós já estamos em negociação com o INSS, tem a lei na Câmara Municipal para que a gente possa recebê-los como parte de pagamento de IPTU atrasado, do IPREM, né, da dívida da Previdência atrasada, e nós transformarmos essas áreas em unidades habitacionais no centro da cidade, porque nós precisamos reocupar o centro com moradia, né? O modelo a gente está vendo, inclusive. Em alguns locais nós não queremos nem dar propriedade. Nós queremos fazer locação social, né, para que não tenha aquele negócio de ficar vendendo o apartamento, comercializando, porque como tem um alto valor agregado, né, a gente fica com receio que num desespero, aquele patrimônio na mão da família, mesmo que ela venda a chave, né, ela possa transformar aquilo num negócio. Então, uma parte é isso. Nós temos uma outra realidade, que são prédios privados, que estão no centro da cidade, que foram ocupados também. Também, cada um dentro da sua realidade. Neste caso, né, tem sido uma negociação direta, proprietário e os movimentos que ocuparam. Agora, o que nós estamos trabalhando na cidade de São Paulo? Como eu disse aqui, nós queremos a reocupação do centro da cidade. Nós queremos trazer pessoas morando, e pessoas de diversas classes sociais. Nós queremos população de baixa renda no centro, nós queremos população classe média no centro, e nós queremos serviços que abram, inclusive, finais de semana e à noite no centro. Porque a ocupação do centro é quem mantém ele. Se a gente não tem um centro que tenha vida 24 horas, toda a cidade do mundo mostrou que ele é degradado, ele é pichado, né? Ele passa por um processo que leva a isso, aos prédios ficarem vazios depois. Então, nós temos toda uma política, vamos criar incentivo, o plano diretor criou o retrofit, pode demolir e construir a mesma área no centro,
para alguns tipos de uso. Nós vamos transformar algumas áreas da cidade, inclusive com desapropriação de prédios, em moradias. Nós estamos incentivando, inclusive, a iniciativa privada a construir tanto moradia de interesse social como moradia popular, HMP, HIS, no centro da cidade, porque hoje tem financiamento do governo federal para isso. Nós estamos querendo requalificar os espaços do centro. A partir do ano que vem, nós vamos trabalhar todas as calçadas do centro da cidade de São Paulo, né? Inclusive trabalhar não só a questão de acessibilidade, mas o uso. Como? Como vocês estão pretendendo? Não. Primeiro, nós vamos reformar várias calçadas, inclusive o calçadão do centro, tem uma previsão de reformar o calçadão do centro, porque aquela pedrinha portuguesa é o maior índice de queda, né, que eu conheço na história de uma cidade, né? E aí, principalmente as mulheres, por conta do salto, que acaba no buraquinho, não tem a manutenção direita, acaba enganchando ali, elas caem. Então, reformar isso. Segundo, prever espaços como São Francisco, prever espaços que, em parceria com a iniciativa privada, você possa pôr mesinha, por exemplo, num restaurante lá fora, como tem qualquer cidade do mundo, em horários pré-determinados, não o tempo todo. Criando ambientes de convívio, criando ambientes de descanso. O centro da cidade é um dos poucos locais e centros que eu conheço que a pessoa vem aqui, faz compra e não tem onde sentar depois. Não é? Se tiver que usar um sanitário, pelo amor de Deus. Né? Então, quer dizer, a gente tem que E já tem esse projeto? Já estamos formatando esse projeto. Que secretaria que vai coordenar? Secretaria de Desenvolvimento Urbano, junto com a Secretaria de Coordenação das Subprefeituras. Nós faremos um piloto já, agora no início do ano, que vai ser na 7 de abril. Tá. Essa é uma pergunta que a Esther colocou. Apesar das prioridades emergenciais, vejo que o bem-estar da população é uma preocupação nessa gestão, o que é ótimo. Quais são os principais planos para os próximos 2 anos? Então, recuperar as calçadas é um plano para os próximos 2 anos. Recuperação das calçadas, e aí tem duas frentes que nós estamos atacando. Primeiro, as calçadas todas daquelas de utilização pública, que é a responsabilidade da Prefeitura, os tais 680 quilômetros de rotas acessíveis, mais a circulação de pedestres. Nós temos aí no centro, estava falando dele agora, 3,5 milhões de viagens por dia no centro da cidade. Quer dizer, nós temos que ter um outro olhar para aquilo, e não pode ser um olhar só de circulação. Se for um olhar de convívio, vai ter uma outra preservação daquele espaço, valorização do centro, atividades culturais, enfim, você precisa ter um outro olhar para aquilo. E nós vamos trabalhar também a questão das calçadas no modo geral, né? Inclusive com reparos, nós faremos reparos nas calçadas danificadas privadas e vamos cobrar esse reparo do proprietário. De que forma nós faremos esse reparo? Também como é feito em outras cidades. Nós vamos jogar massa asfáltica, nós vamos jogar binder. Uma massa tapa o buraco, garante acessibilidade. Se o proprietário achou feio, né, depois que ele refaça, né, mas pelo menos nós vamos garantir, né, o mínimo de acessibilidade. Vocês vão comunicar antes? Comunica antes, é a mesma coisa. Pede para dar um prazo. Já tem uma lei que permite isso, você comunica, dá o prazo para a pessoa reparar. Ela não reparou, é autuada, é multada. Se ela hoje, mesmo depois da multa, né, ela fizer o reparo, você pode descontar esse valor. E no caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos ir lá fazer o reparo, se foi autuado, né, nós vamos também cobrar Chico, o serviço prestado. Te interromper, mas esse é o tipo de coisa que pode gerar uma indústria de multas e uma indústria não autuações para tirar benefício próprio, digamos, que é um modus operandi muito conhecido na cidade de São Paulo. Não preocupa vocês esse tipo de coisa? Porque assim, o cara vai lá, faz de conta que não vou autuar, você me paga 10, dá 20... Vai ter algum sistema de checagem desse tipo de... E o processo é diferente, porque vai ter circuitos, igual são circuitos de coleta seletiva, com esse serviço. Então, quem faz o reparo, ele vai estar fazendo. E ele chama o... Não é um fiscal. Não é o fiscal. Né? Quem faz o reparo, tapou o buraco,
chama a gente, aqui tem um buraco. Começa no ano que vem isso? Começa no ano que vem. Está terminando o processo licitatório aqui da ATA. Isso é fotografado. Tá. Né? A imagem é mandada online com um sistema de monitoramento, isso já está no contrato. Né? Antes e depois, o cara também não fazer tem um buraco, o cara faz toda a calçada, aquelas coisas todas. É tipo um piche mesmo, bota um negócio ali. É tipo um piche. Como é na França, né? Paris é calçada inteira já, né? Como tem um reparo na Itália, é feito um reparo dessa forma. A gente está caminhando para o final do nosso gabinete aberto e tem uma pergunta que a gente sempre faz, secretário, que é a seguinte: qual é a importância de iniciativas de transparência, participação, inovação e integridade na agenda dessa administração? O senhor falou em vários momentos aqui das inovações que a gente está fazendo, né, das iniciativas de transparência, de participação social, de diálogo com a sociedade e de integridade, que é, além de prestar conta, fortalecer o papel do agente público. Como é que o senhor vê tudo isso articulado em ações como o São Paulo Aberto? Olha, primeiro que eu quero dizer que essa é a condição para a gente ter aquilo que a gente estava falando da mudança cultural na cidade. É pré-condição. Se nós não trabalharmos com esses conceitos, se nós não trabalharmos com esses valores, nós não teremos uma mudança de cultura e, a partir da mudança de cultura, uma apropriação de forma diferente da cidade de São Paulo, que eu acho que esse é o nosso objetivo. E quando eu digo apropriação, é a população se apropriar daquilo que é dela, é a população respeitar, inclusive, os direitos, né, e aquilo que é do outro como direito também. É o gestor público, ele ter clareza que o que ele está prestando de serviço é uma obrigação, não é? Mas a população também respeitar o gestor público, porque está ali lhe servindo, e a gente ter um outro ambiente de relações na cidade de São Paulo. Que eu acho que, se eu pudesse assim resumir, não é? A gente queria desenvolver uma cultura, primeiro, de responsabilidade coletiva, não é? E solidariedade na cidade de São Paulo. Queria agradecer a participação do Felipe, do Arthur, do nosso companheiro Renato Rovai, do secretário Chico Macena, agradecer a você, internauta, que mandou a pergunta. Lembrar que toda pergunta que foi feita será respondida pelo portal São Paulo Aberto e dizer que semana que vem, nesse mesmo horário, nós teremos a presença do prefeito Fernando Haddad, que vai falar com vocês, responder suas perguntas, estabelecer mais uma iniciativa de prestação de contas dessa gestão à população. Muito obrigado e até semana que vem.